Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Como você sabe, durante esse trimestre eu estarei aqui passando um resumo da edição especial da CPAD, que nesse trimestre estaremos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Você sabe muito bem que estamos vivendo em tempos de crise, e em tempos de crise podemos afirmar e reafirmar que as promessas de Deus não perdem a sua validade. A lição de hoje é a lição de número 2. E a lição de número 2 fala sobre despertamento espiritual, um milagre. O texto áureo desta lição diz: "E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Romanos capítulo 13, versículo 11. A verdade prática desta lição, ela fala: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. O texto áureo, ele nos mostra o sentimento, a consciência dos últimos dias, o sentimento da última hora que o cristão precisa ter. E a verdade prática, ele nos faz olhar para o papel da terceira pessoa da Trindade, mostrando que o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Porém, Deus trabalha quando o homem dá espaço. Deus respeita o livre-arbítrio e as escolhas que o homem faz. O primeiro tópico desta lição fala: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Queridos, é interessante falar aqui o que é despertamento. Despertamento é o acordar, é o abrir os olhos, é o encarar a realidade do hoje, do agora, das situações, das circunstâncias. É eu estar com o sentimento da última hora, o sentimento que a lição nos apresenta. Primeiro, quando olhamos para o ponto de vista histórico deste tópico e desta lição, encontramos os judeus. Embora vivendo 70 anos, equivalente a quase 3 gerações, quando se conta uma geração, cada uma com 25 anos. E os judeus despatriados, longe da sua morada, do seu habitat, estando agora ali na Babilônia, vivendo a cultura, a realidade e muitos anos longe da sua pátria. Porém, algo interessante acontece. E o que? A gente olha muito por essa questão. Eu convido você a perceber que existe uma diferença muito grande entre religiosidade e espiritualidade. Tem pessoas que confundem as coisas. Existem religiosos que não são espirituais. E existem espirituais que são religiosos. Olha só a complexidade disso. Mas na vida prática, na vida cristã prática, o que se dá, o que se emana, o que Deus quer é uma vivência e convivência com a espiritualidade, não com a religiosidade dos homens. Então, vamos passar aqui, porque aqui vai dar muito pano para manga para falar sobre essa temática. Porém, olhando para o ponto de vista histórico, vemos também que
os judeus tinham um trabalho muito grande. Primeiro, porque Deus levanta um homem no primeiro ano do seu reinado, Ciro, o rei da Pérsia, e ele realmente é despertado ali a conclamar os judeus a voltar para a sua terra de origem, estando eles distante da sua pátria, e Ciro, a maior autoridade que existia, começa a lhe dar votos e convicções positivas para o povo voltar e regressar a Jerusalém. Porém, Jerusalém não era mais a Jerusalém que outrora, há 70 anos atrás. Jerusalém estava com os muros caídos, Jerusalém estava com os muros fendidos, Jerusalém estava abandonada, suas portas estavam caídas, tinha brechas por várias partes do muro, e o templo do Senhor precisava ser reconstruído. Era um desafio. E o que fazer? Deus precisava despertar pessoas. E essas pessoas precisavam ser recrutadas, ser chamadas, ser, na verdade, convocadas. E ali Deus levanta pessoas para este trabalho. Porém, olhamos que pela incógnita do que é um despertamento espiritual, baseado em João capítulo 3, versículo 8, onde a Bíblia diz: o vento sopra onde quer, não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os judeus não esperavam isso. A maior autoridade que estava ali na Babilônia, e que estava sobre as nações, que era um líder global ali, eles não imaginavam que Ciro seria esta pessoa. Porém, Ciro só estava deixando-se cumprir a palavra de Deus profetizada há quase 200 anos por Isaías, onde a palavra mostrava que Deus levantaria um homem chamado Ciro, e o Senhor chamou ele de meu servo. Queridos, observando também essa questão aqui, nós percebemos algo para colocar em pauta. Primeiro, a vontade de Deus. A vontade de Deus encontramos sob o ponto de vista a vontade soberana e a vontade permissiva. A vontade soberana é aquilo que eu sei que Deus quer que eu faça. Ou seja, eu sei que aquilo realmente é o certo. E a vontade permissiva é aquilo que eu sei que é o certo, porém eu não quero fazer aquilo que é para fazer, eu quero fazer a minha vontade. Aí essas coisas têm consequências tamanhas, quando o homem ele rejeita a vontade soberana, a vontade de Deus, e passa a fazer a vontade dele. Tem consequências absurdas. Porém, tem um detalhe interessante aqui para colocar em pauta. Primeiro, é que a vontade de Deus se cumpriu na vida dos judeus. A promessa do profeta, ele realmente chegou ao conhecimento, à mente, à alma, ao coração do rei. E o rei se sentiu despertado, motivado, entusiasmado a fazer com que os filhos de Israel voltassem a Jerusalém e também reconstruísse os muros, reconstruísse a cidade, mas principalmente a casa do Senhor. Olhando aqui também, podemos colocar em pauta o segundo tópico desta lição: as finalidades do despertamento. Todo despertamento tem uma finalidade. Vários despertamentos varreu a Europa, os Estados Unidos, inclusive o Brasil e também outras nações.
Mas Deus tinha um propósito e Deus tem um propósito em fazer com que haja um despertamento. Aqui algo interessante para colocar em pauta. Primeiro, olhamos para o indivíduo, a autoridade, a pessoa do rei Ciro. Observamos que Deus usou ele como um instrumento, como um instrumento, um indivíduo na mão dele. Deus usou ele para que se cumprisse, na verdade, a promessa do Pai, a promessa que Deus fez pela boca do profeta. Isso mostra que Deus tem o comando, que Deus tem o domínio, que as coisas não fugiram do seu controle. Outro ponto também, queridos, que é bom aqui colocar em pauta, é que, de repente, olhando para as Escrituras Sagradas, é que Deus, ele fala à coletividade, ao conjunto de pessoas. Ele fala às nações, ele fala às comunidades, às tribos, às raças, às nações. Porém, o tratar de Deus é com o indivíduo, é com a mente, é com o coração do homem, é com o coração da pessoa. Existe um abismo de diferença entre essa questão que eu outrora falei aqui e reafirmo para você, que há uma diferença muito grande entre religiosidade e espiritualidade, e mais lá na frente vamos falar mais sobre isso. Queridos, um dos pontos que é bom salientar aqui nesse tópico é que já viram que pessoas chegam a dizer: a igreja não ora mais, os irmãos não têm amor, os irmãos não têm mais fé. Pois é muito fácil falar isso. Porém, o propósito de Deus, quando traz um despertamento espiritual, ele traz com uma finalidade. É por isso que um dos grandes pregadores que o mundo conheceu, chamado Billy Graham, ele chega a dizer: quando você quer que algo aconteça na vida de alguém, na vida da sua família, na vida do seu vizinho, na sua nação, então faz assim. Faça um círculo e se coloca dentro desse círculo e diga para Jesus: Senhor, aquilo que eu quero que aconteça e que faça na vida do fulano, do Beltrano, do meu amigo ou da minha família, começa em mim, Jesus. Começa em mim. Porque, queridos, é muito fácil ser um crítico da vida alheia, hein? Da vida dos outros, hein? O difícil é se colocar no círculo e dizer: Jesus, faz esse milagre em mim, na minha vida. Faz isso na minha vida também. O terceiro tópico que eu poderia colocar aqui, aliás, um ponto muito interessante para me colocar aqui, é que antes de um avivamento, vem um despertamento espiritual. E esse despertamento espiritual é o retorno ao altar, é o retorno à oração, é o retorno à palavra de Deus, é o resgate da intimidade com Deus, é, na verdade, o resgate e o despertar do relacionamento com o Espírito Santo, meu amigo. Aí tem um detalhe interessante. Veja que antes de Deus construir um edifício, antes de tudo, primeiro ele faz a base. E esse despertamento ele começa pela palavra de Deus. Ele começa, na verdade, deste ponto de vista da palavra de Deus. Queridos, todo processo de mudança que Deus faz na vida de alguém e todos os despertamentos que houve, ele traz sempre uma mensagem. E essa mensagem, ela aparece em dois polos,
Ele mostra a graça de Deus e apresenta o pecado. A graça de Deus revelada aponta a cruz, o Calvário, a vida, e o pecado mostra o futuro, a pecaminosidade, a transgressão, a desobediência e tantas outras coisas. Porém, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é intolerante com o pecado. O Espírito Santo, ele foi capaz de despertar Saulo no caminho de Damasco. Ele foi capaz de despertar a mulher samaritana. Ele foi capaz de despertar Zaqueu e confessar a sua falta, a sua transgressão. E também é algo interessante que pontuar, é que o Espírito Santo, ele aponta para Jesus, ele aponta para o Calvário, ele mostra que o homem precisa ser salvo e precisa de um encontro com Deus. Essa característica que olhamos e percebemos no despertamento, ou as finalidades do despertamento espiritual, ela trouxe para Israel uma restauração na nação. Ela restaurou as partes do governo, da área política da cidade, da estrutura religiosa da cidade. Ela trouxe uma esperança ao cidadão de Israel. Mas quando olhamos no decorrer da história e do tempo, olhamos a graça e a verdade. Olhamos o Calvário, olhamos o papel de Deus Pai enviando o seu Filho, e o seu Filho dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade. É por isso, meus amados e amigos, que não podemos perder a intimidade com o Espírito Santo. Isso faz parte de um despertamento espiritual. O terceiro tópico fala: Deus cumpre as suas promessas. Amados, a primeira promessa está em Gênesis 3,15, onde a palavra de Deus diz que da semente da mulher apareceria um que ia pisar, esmagar a cabeça da serpente. E isso aconteceu quando Jesus, ele nasceu de uma manjedoura, cresceu, se tornou um homem e se entregou ao ministério e à vontade do Pai. E ele executou a vontade do Pai, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Isso foi uma das mais interessantes e importantes promessas de Deus se cumpriram e deu ênfase à vida e à esperança do homem. Também a palavra promessa, este termo, esse verbo promessa, aparece 3.573 vezes na Bíblia. Somente direta ou indiretamente, as promessas de Deus estão mais de 5.000 promessas no Antigo Testamento, mais de 3.000 promessas no Novo Testamento. Outro fator também que podemos aqui pontuar é que vemos no decorrer e na história dos tempos e em todas as fases de oportunidade que Deus deu ao homem, observamos que vemos a Trindade na história das promessas da Bíblia. Primeiro, Deus renovando as promessas em cada livro da Bíblia, inclusive no Pentateuco, onde ele se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O outro, quando que aparece o meigo nazareno, Jesus, Yoshua Yamashia, e ele ali encara e enfrenta a cruz, e ele conquista um legado, sim, morrendo na cruz do Calvário pelo pobre e mais miserável pecador. E também quando olhamos para a pessoa
ou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, revelando as riquezas escondidas no mundo espiritual, por exemplo, na mente de Paulo, e descrevendo ela para a igreja, para os mestres e para todos aqueles que meditam e leem a palavra de Deus. Queridos e amigos que aqui estão nos acompanhando, nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Não podemos viver sem esta palavra. Outro ponto também é que despertamento sem oração não existe. Igrejas, pessoas, nações foram despertadas no Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento olhamos o despertar de Deus, levantando profetas, levantando sacerdotes, levantando reis, pessoas comprometidas e envolvidas no reino. É por isso que não podemos perder esse tato da oração. Quem ora é campeão, é vencedor. Outro fator também é que no Antigo Testamento, por exemplo, Levítico 6:13, onde a palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O sacerdote, ele tinha a responsabilidade no templo ou no tabernáculo de cuidar do fogo. O fogo não podia se apagar. Era a presença ali manifesta que precisava ali. Aquilo ou o fogo, ele representa nos dias de hoje a presença do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, Paulo aconselhando, ele diz: não apagueis o Espírito, porque o Espírito Santo, ele é um fogo. Porém, no Antigo Testamento, olhamos que o sacerdote, ele tinha uma responsabilidade. Primeiro, ele tinha que recolher as cinzas do altar, e depois ele tinha que alimentar de novo com novas lenhas, alimentar ali para poder manter o fogo completamente aceso e não deixar que ele se apague. Isso demonstra que nós precisamos ter, para ter uma vida de consciência do sentimento da última hora, precisamos ter intimidade com Deus. Outro ponto também é o quarto ponto aqui para salientar, que é o quarto tópico. No quarto tópico fala: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Queridos, aqui vale ressaltar que todo despertamento espiritual, ele tem que trazer, ele tem que começar com o sentimento da comunhão ou do relacionamento com a palavra de Deus. Sabe, pessoas que estão muito assim no oba-oba, no pula-pula, naquele canelismo de fogo, que muitas das vezes nem fogo é, nem espiritualidade é. Muitas das vezes, sabe o que é? Pura religiosidade comportamental. Se uma pessoa cair, eu vou cair também. Se uma pessoa soprar, eu vou soprar também. Se uma pessoa fazer isso, rodar, eu vou rodar também. Comportamento pode ser comportamento de religiosidade. E aqui tem um detalhe interessante, queridos. Nós precisamos nos despertar na palavra, orar a palavra, meditar a palavra, decorar a palavra. Isso faz muita diferença no nosso dia a dia e nas batalhas espirituais que enfrentamos na nossa mente. Também precisamos observar que o avivamento verdadeiro traz consciência, temor a Deus e arrependimento na palavra, Outro ponto também que queremos aqui para fechar e para concluir é observar pelo menos 3 aspectos. O número 1 é que, em primeiro lugar, para ter um despertamento, é necessário que a gente volte para as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, para haver um despertamento verdadeiro, é necessário que venhamos buscar
na verdade, de forma redobrada, o favor, a presença de Deus. É necessário buscar comunhão, o favor, a presença de Deus. E em terceiro lugar, é importante, não podemos perder o nosso primeiro amor. Isso é tudo, viu? Isso é até de emocionar. Que Deus abençoe e te guarde e até o próximo vídeo. Sai daqui não sem antes deixar seu like e compartilhar os nossos vídeos. Deus te abençoe e te guarde.